vamos lá. Iniciou-se Quaresma, né? Então, Quaresma, não só pela Igreja Católica, mas pelas protestantes, pelas ortodoxas, né? Que adotam, né, esse período aí quaresmal de reflexão, de penitências, né? Muita gente fazendo penitência, não como carne, não como isso, não faço isso, ou vou fazer, né, um outro sacrifício que não seja esse da carne, mas eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer, né? Várias coisas aí que o pessoal faz nesse período. Então, à luz do Espiritismo, o Espiritismo adota a Quaresma, adota esse tempo, esse período que de 40 dias, né, pós aí festa do Carnaval. O Espiritismo adota isso? Não. Tá? O Espiritismo não adota a Quaresma. Por quê? Porque o Espiritismo entende da seguinte forma: penitências, caridade, beneficência, sacrifícios, a gente tem que fazer no nosso cotidiano e não só naqueles 40 dias. Outra coisa, se eu faço uma penitência, uma promessa que o beneficiado é eu somente, isso para o Espiritismo de nada vale, porque entende-se como um ato egoísta, você faz em prol de si mesmo, né? Quando a gente se sacrifica, quando a gente precisa ter algum sacrifício para que a gente possa ter alguma benfeitoria, não que a gente faça aguardando, tá? Mas para que aquilo venha somar ponto positivo para nós, a gente precisa fazer uma penitência em prol do outro. Tá? E aí então se estabelece a questão da caridade e da beneficência. Então, o Espiritismo não adota esse período que a Igreja Católica, as ortodoxas e as protestantes adotam, por ter esse entendimento, né? Outra coisa, Ana, essa época é época de oração, é época de reflexão, é época de perdão. O Espiritismo também entende que época de perdão, de arrepender, de orar, de fazer prece é durante toda a nossa caminhada e não somente no período de Quaresma, assim como o Natal, né? Chega no Natal, as pessoas criam-se aquele espírito natalino, né? Todo mundo quer fazer o bem, todo mundo, mas quando chega, né, no cotidiano, tá fazendo tudo diferente, né? Então, essa conduta ela precisa ser corriqueira e não esporádica, e não num tempo só de 40 dias, mas a gente precisa fazer durante toda a nossa caminhada, né? Perdoar, né? Uma coisa às vezes tão difíceis para uns e tão fáceis para o outro, porque entre a facilidade e a dificuldade existe então o orgulho, né? Mas a gente, sempre que a gente se vê diante de uma desavença que precisa-se do perdão, a gente precisa esforçar para poder dar aquele perdão, porque eu já adotei isso para minha vida. Eu não quero ir embora daqui inimigo de ninguém, né? Então, assim, o que a gente tiver para falar, a gente vai falar, é óbvio, né? A gente vai colocar as coisas os pingos nos is, vamos dizer assim, né? Mas longe de mim seguir guardando raiva, ódio, rancor daquele alguém, mesmo porque o ato não é nosso, as consequências então também não são nossas. A nós cabe desculpar e perdoar, né? Então, é isso que a gente tem que ter nesse entendimento. Eu anotei algumas questões. Olha lá na questão 720. Vamos lá, que a gente vai pegar aqui, ver. Que vai falar dessa questão da Quaresma. Da questão dos sacrifícios. Quer ver? Cadê, gente?
Olha aqui. As privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Ou seja, eu ali vou me voluntariar, né, a fazer alguma privação, né? Igual o pessoal faz durante a quaresma, não vou comer carne, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Isso tem algum valor aos olhos de Deus? E aí ele fala, fazei o bem aos outros, e aí tereis maior mérito. Então, e ele pergunta, há privações voluntárias que sejam meritórias? E ele fala, sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar ao que não tem. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão, né? Então ele deixa bem claro para a gente, né, que a única coisa voluntária que nos traz méritos é cortar aquilo que há de excesso, né? E só terá mérito, né, quando você tem aí, então, se voluntaria a algo, só tem mérito se é dispensado ao outro. Ou seja, então aquilo que eu me voluntario a fazer em prol de mim mesmo não tem valor algum perante Deus, pelo contrário, é entendido como um ato de egoísmo, né? Eu só estou pensando voltado a mim. E na questão de não pode comer carne sexta-feira da paixão, não pode comer carne. Porque tem pessoas que, embora sejam espíritas, né? Por tudo que foi introduzido lá atrás, vem com uma tradição de, por exemplo, não, sexta-feira da paixão, eu não vou comer carne porque eu entendo que é o dia aí da morte, do desencarne de Jesus. Não vou comer carne também no dia 25 de março. Então, quem quiser fazer isso, não há mal algum, né? A gente tem que respeitar a decisão de cada um, mas o entendimento espírita não é esse. A gente precisa ter muito cuidado com o que sai da nossa boca e não com o que entra na nossa boca, né? Porque o que sai da nossa boca pode ferir, pode magoar, assim como pode curar, né? Aquilo que adentra para nossa boca é único e exclusivo da matéria e vai se perder ao longo do tempo, né? Ou seja, não se tem importância, mas aquilo que sai da nossa boca cura, fere, destrói e todas elas existem, então, consequências. Então é daí que nós temos que ter, então, o nosso cuidado, tá? Alguma dúvida, gente? Agora